Jornal da Justiça está de volta e a gente fala agora sobre um tema que aflige a população brasileira nesta época de chuvas em todo o país, as catástrofes naturais. Sobre este assunto, a gente recebe aqui no estúdio o advogado civil Otton de Azevedo Lopes, a quem eu agradeço pela presença, atender o nosso convite para falar a respeito desse tema. Doutor, muito obrigado pela sua participação e nós acompanhamos no noticiário sistematicamente o tempo todo, quando se chega nessa época do ano, a quantidade de enchentes e desabamentos. Existem consequências jurídicas quando acontece um sinistro. Elas são na área civil, na área penal. O que é que pode acontecer nesse sentido jurídico? Bom, havendo uma catástrofe natural, o que nós podemos falar em termos de consequência jurídica é responsabilidade civil do Estado. O poder público ele tem uma obrigação genérica, um dever genérico de prever e atuar contra essas catástrofes. Mas, de outro lado, o poder público ele não é um segurador universal, ele não é responsável integralmente por todos os danos que aconteçam em funções de catástrofes naturais. O que nós precisaríamos para responsabilizar o Estado é um risco especial. Então, um exemplo seria o caso de um aglomerado urbano que está em situação de risco concreto, já há alerta sobre isso e o Estado se omite em tomar as providências. E outra situação de risco especial é a vulnerabilidade social, em que aquela catástrofe coloca em risco a sobrevivência, a existência da família desassistida. No primeiro caso, talvez a situação mais concreta seria exatamente aquela em que há, às vezes até já detectado pelo próprio Estado, o fato de que uma determinada região é de risco, as pessoas passam a construir casas em ribanceiras, em locais que a qualquer momento podem ser afetados por essas chuvas. Talvez seja o exemplo mais característico disso que o senhor nos disse agora. Mas e naquela situação que também tem acontecido, em que há um determinado prédio que está construído numa área legalizada, mas aquele prédio desaba em função das chuvas, por exemplo. Aí há uma responsabilidade civil objetiva em relação a, talvez, aos construtores, aos donos do prédio. Haveria responsabilidade civil dos construtores do prédio em função de defeitos na construção. Catástrofes naturais imprevisíveis, ninguém pode virar segurador universal disso. Porque há eventos da natureza que estão fora de qualquer padrão da técnica, que o construtor não teria como evitar o acidente. Isso só pode ser medido por meio de uma atividade pericial, por meio de perícia Só no por local meio do de sinistro. perícia. E no caso especificamente daquelas pessoas que, por exemplo, seja constatada uma omissão do Estado, o que é que as pessoas devem fazer quando, caso elas venham a ser vítimas de uma situação como essa? Bom, elas devem levantar as informações para saber se a área que estavam era uma área de risco, se houve aí por parte do Estado um descumprimento do dever de cuidado, de atenção em relação a esses danos, a essas catástrofes, e a partir da verificação desse descumprimento do dever do Estado, haveria aí a responsabilidade objetiva do Estado. O senhor abordou uma questão bastante interessante, que é a própria averiguação da situação daquele local em que eventualmente pode ser que seja construída uma habitação, uma casa. Isso gera alguma responsabilidade também por parte da pessoa que tenha construído em um local sabidamente de risco? Bom, se a pessoa ela tomou as medidas ao arrepio das orientações do Estado, se o Estado estava presente, ela burlou as providências, as precauções do Estado, ela se torna responsável sozinha. É o que a gente chama de culpa exclusiva da vítima. Se o Estado tomou as providências necessárias e a pessoa ainda assim assumiu o risco, a ela vai ser imputado esse evento. O que pode acontecer por meio de uma decisão judicial em um caso desses? O que é cabível? Um pedido de indenização? O que acontece exatamente?
Por dano moral, por dano físico? Quais as consequências jurídicas em termos de possibilidade de pedido? Seria principalmente responsabilidade por danos materiais, aí abrangendo perdas e danos. Então, abrangendo a indenização da perda material e, eventualmente, dos lucros restantes, do que se deixa de ganhar em função da catástrofe, em função do dano. No caso, por exemplo, da perda de entes queridos, da perda de parentes, seria o caso especificamente do dano moral. Sim, mas, na minha opinião, essa discussão de dano moral em responsabilidade objetiva é algo mais delicado, não é algo tão pacífico assim na doutrina. Mas há a possibilidade, sim, de se fazer o pedido e a justiça apreciar o assunto em relação a esse dano moral por falecimento. Eu vou fazer uma pergunta que sai um pouquinho da sua área, que é a área civil, mas que é uma questão que muitas vezes se pergunta a respeito da possibilidade de encaminhamento também para a área penal. Numa situação como essa também é possível, dependendo da situação, haver uma ação paralela do ponto de vista da justiça penal? Olha, é possível se configura intenção direta, dolo, por parte do agente público. Então, só num caso desse tipo, ou havendo morte, falecimento por homicídio culposo, no caso de se configurar que havia autoridades envolvidas no caso e elas não tomaram as providências devidas. O exemplo seria talvez, por exemplo, no caso, como existe necessidade de expedição de alvarás e tem havido denúncias de expedição de alvarás feitos em situações que possam envolver, por exemplo, corrupção, seria algo da esfera penal, por exemplo, numa situação como essa, envolvendo um sinistro. Sim, nós temos aquele exemplo concreto da Boate Kiss no Rio Grande do Sul, seria uma hipótese semelhante a essa, que gerou responsabilidade penal dos bombeiros, das autoridades municipais. Existe a questão dos seguros que são feitos normalmente para se evitar, para se ressarcir justamente quando há situações desse tipo. Há possibilidade de recorrer por parte da própria seguradora quando há a constatação que determinados requisitos não foram seguidos? Por exemplo, eu compro uma casa, sei que é uma área de risco e mesmo assim eu faço um seguro. É uma situação bastante polêmica que pode ter de ser tratada na justiça. Em relação ao contrato de seguro, nós temos uma dificuldade porque tudo vai depender da apólice, de como a apólice foi construída. Mas se o seguro abrange sinistros naturais e a seguradora não verificou os riscos concretos, ela pode ser sim responsabilizada. Dr. Otton, há muitas perguntas que podem ser feitas em relação a todo esse universo. Eu gostaria de fazer, mas o nosso tempo está esgotado. De qualquer maneira, inclusive, o senhor já nos disse uma lição. O melhor remédio, a melhor questão, a melhor forma de tratar sempre é prevenir. Prevenir é melhor do que remediar. Constatar se é uma área de risco e tentar evitar qualquer sinistro. Exatamente. Doutor Otton, muito obrigado pela sua participação. Já lhe desejo um Feliz Natal, já um Feliz Ano Novo também aqui da equipe da TV Justiça. Obrigado. E a multinacional